Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2024 do fundo CVBI11, fundo DECRI da VBI Real Estate, fundo que a gente não fala há muito tempo aqui no canal, né? Fundo DECRI. Então a gente vai ver aqui como é que o fundo está sendo desenvolvido, né? Como é que está a performance do fundo, como é que está o preço dele de mercado. Tá bom? Fundo aí de uma boa gestora aí que tem evoluído aí no mercado, né? Já há algum tempo, que tem outros bons fundos. Então a gente vai ver como é que tá a performance do CVBI11, relatório de julho. Esse relatório é o mais atualizado, tá? O fundo ainda não anunciou proventos, a gente vai ver ali mais ou menos onde ele anuncia os proventos, tá? Então, fique conosco, se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal, deixe o seu like, é muito importante pra gente e é tudo de graça, tá? Você não gasta nada, se inscreva então e deixe o seu like, tá bom? E também eu vou deixar o relatório gerencial na descrição do vídeo, o link do nosso grupo do Telegram, que você também pode falar com outros investidores, fazer suas sugestões de vídeo e seus comentários também lá no grupo do Telegram, beleza? Vamos lá então, vamos falar aqui do CVBI11, fundo que eu nunca tive em carteira, tá? Mas acompanho ele já há uns 3 anos aí. Fundo que iniciou suas atividades lá em julho de 19. Então o fundo já tem aí, fez, né, atualmente 5 anos aí de mercado, né? Gerido pela VBI Real Estate, gestão de carteiras, administrado pela BRL Trust. E código de negociação CVBI11 tem aqui taxas de administração, né, e de gestão de 1% sobre o valor de mercado, que praticamente tá o mesmo valor patrimonial, tá? Então, PVP 1. E tem mais de 11 milhões de cotas emitidas, é um fundo na base 100 e não tem previsão de taxa de performance, tá? Que é um pouco raro nos fundos de CRI. Bom, o fundo ele tem esses objetivos aqui, políticas de investimento, investir em CRI principalmente, né? Mas também pode ter aí letras hipotecárias, letras de crédito, né? Os LCIs, os letras de imobiliárias garantidas e os próprios FIIs de recebíveis ou outros FIIs, né? Que porventura queira aí ter também em carteira. Também aqui CEPACs, né, e tudo mais, tá? Então, um fundo que investe principalmente em CRI, mas pode ter aí outros papéis em sua carteira. Ele tem 100% dos CRIs com garantia imobiliária, então não tem nada de aval, né? Não tem nada disso, tudo com garantia imobiliária. Carteira composta por ativos que oferecem recomposição da inflação, ou seja, a maioria, né? A maioria tem ali são indexados ao IPCA, tá? Tem uma pequena parcela ali que é também indexada pelo CDI, e o spread alvo é entre 3% e 4%, então um spread aí interessante também. Diversificação, entre as diversificações regionais, né, e de crédito e de segmento, o fundo ele fala aqui que a diversificação por segmento reduz, né, claro, a gente sabe que toda diversificação ali possível, ela reduz a questão dos riscos, né? Então ela tem uma diversificação por segmento para reduzir os riscos setoriais, máximo de 10% do PL em ativo, do fundo, né? Por ativo imobiliário, então não tem uma concentração alta em um determinado ativo, máximo de 25% do PL do fundo para ativos subordinados, né? Que tem aquela questão da subordinação dos CRIs, né? Tem ali os mezaninos, né? Subordinados, e tem também os sênior, né? Sênior e única. Então tem ali algumas características, né? Os subordinados e os mezaninos são mais arriscados, têm taxas maiores, por isso ele tem essa limitação aqui em relação à aplicação do patrimônio. Tá? Por quê? Porque eles não têm preferência na distribuição, principalmente, tá? No fluxo de pagamento dos CRIs, né? Então, dentro do fluxo de pagamento é pago para os segmentos mezanino e sênior, né? Sênior e única, e os da senioridade subordinados e mezaninos são ali que não tem preferência na distribuição, por isso os prêmios de riscos dele são mais elevados do que os outros aí, única e sênior, tá? Então tem essas características aí dentro dos CRIs, de forma simplificada é uma delas, tá? Até 25% do PL
do fundo alocado em uma única região metropolitana. Então, tem também essa limitação em região, por região metropolitana, mas São Paulo é a única cidade que pode chegar a 100% do PL investido, beleza? E tem aqui baixo risco na composição do portfólio. Essas são as diversificações atuais da carteira do fundo. E tem ali a separação, inclusive, o quanto tem investido em cada um desses segmentos. O fundo faz essa distinção, tá? O relatório é bem interessante aí para que, se você quiser acompanhar o CRI mês a mês, o relatório é bem detalhado, bem interessante. Aqui ele fala também sobre o patrimônio líquido. Então ele é um fundo de mais de 1 bilhão em patrimônio, valor de mercado muito próximo, como eu falei, né? Inclusive está mais próximo ainda, está 94 e alguma coisa aí essa semana, ainda tá, né? Abriu essa semana 94 e alguma coisa, então está muito próximo, praticamente PVP de 1 em relação ao preço. Fundo tem um volume médio negociado na bolsa de 3,6 milhões, distribuiu 97 centavos e pagou em agosto, né? O fundo anunciou ali por volta do dia 15, tá? Então é um fundo que anuncia ali por volta do 12º dia útil aproximadamente, 12º dia útil, ele anuncia os seus proventos. Tem uma reserva acumulada ainda de lucro não distribuído de 15 centavos por cota e tem mais de 97 mil cotistas na sua base. Então, se você é cotista e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e deixe o seu like para saber se o fundo, o vídeo, né, está atendendo aí né, o esperado em relação ao acompanhamento do fundo. Aqui são algumas tabelas de sensibilidade, comparando ali o preço de mercado com o yield do portfólio, né? Então, ali tem essas questões aí que você pode observar. A questão também da alocação do portfólio, né? 84% do PL está alocado em CRI, operações estruturadas, que a gente vai identificar isso aí também mais para baixo. Em FIIs, ele tem em torno de 10% do seu patrimônio alocado em FIIs. E na carteira, então, de ativos é 94,4% e tem um pouco mais de 5% alocados no caixa, né? Rendendo aí, então, ao CDI. Ele fala aqui a respeito dos comentários que ele então encerrou, 94,4% do patrimônio alocado, 84%. A gente vê esses percentuais em cima, não vou repetir, tá bom? O spread médio da carteira está em 3,2%, então está dentro ali do objetivo, que é entre 3% e 4%, e o prazo médio da carteira está em 4,5 anos, e a rentabilidade média ponderada 15,4% ou IPCA mais 9,7%. E o fundo não conta aí com operações compromissadas, né? Aquela alavancagem que os fundos de CRI costumam fazer atualmente. Então, distribuiu 97 centavos, 12,4% de dividend yield, um bom dividendo, né? Mais de 1% ao mês na média, com base na cota de fechamento, mas a gente viu que a cota patrimonial também, o valor patrimonial da cota está muito semelhante, por isso que o percentual ali de yield também é muito próximo, tá? Praticamente igual. O fundo ainda conta então com 15 centavos de fundo ou lucro não distribuído ao longo da sua trajetória, né? Desde julho de 2019. Tem 45 CRIs na carteira, sendo que 92% alocado pela indexação IPCA, mais uma média de 9,7% de prêmio de risco. Então, um fundo quase high yield, na minha opinião, né? E 8% indexados aí ao CDI, 8% da carteira alocado ao CDI, com uma média aí de prêmio de risco médio de 3,8% mais o CDI. E o fundo investe oportunisticamente em FIIs de crédito. Então ele só aloca em FIIs de crédito desde abril de 2020, praticamente muito próximo aí do início, né? E gera ali um retorno anualizado de 14,5%. O fundo tem 6 fundos imobiliários na carteira atualmente e é uma exposição em torno de 10% do seu PL. O fundo tem entregado aí bons proventos, né, como a gente verificou aqui em relação ao valor de mercado, mais em torno de 1%, né, a gente verifica que o último foi 97, aqui 88, 85, mas tinha distribuído bons proventos também em março e abril, muito maior que 1%. Então, na média, o fundo distribuindo aí em torno de 1% de yield, né, e acima aí do CDI, né, praticamente desde novembro de 2023, distribuindo sempre acima do CDI,
Então, a entrega aí bem interessante e isento de imposto de renda, né? Mais para baixo ele fala aqui da performance, então o fundo entre os outros pares de mercado, né, o segundo em rentabilidade, né, o retorno é cota mais a distribuição, 65,5% o fundo já retornou aí desde o início do fundo lá em julho de 2019, provavelmente em relação ao valor da cota tá negativo, porque é um fundo que começa na base 100, né, mas distribuindo bons proventos aí mensalmente, fez com que o fundo aí nesses 5 anos, né, de vida, distribuindo aí bons proventos, em torno de 60 meses, distribuindo 65,5% de rendimento, praticamente, né, rendimento acumulado. E comparando aqui com o CDI líquido, ó, tá acima e do IFIX também, da carteira de recebíveis, a carteira teórica do IFIX de recebíveis e o IMAB líquido também, muito acima do IMAB líquido aí também no mercado. Aqui ele fala da liquidez, fundo tem uma liquidez aqui em torno de 3 milhões e meio, né? Foi esse mês de agosto, de julho, né? 3 milhões e meio aproximadamente aqui, 3 milhões e meio de liquidez, a liquidez é esse aqui, né? Então, ó, em torno de 3 milhões ali, né, de liquidez média no mercado nesse mês de julho, e o preço encerrou aqui próximo aos R$ 94. O número de cotistas teve um salto aqui, né? Teve uma redução esquisita aqui, né? Não tô acompanhando, não sei o que é. E depois teve um salto aqui de quase 10% na carteira, de aumento no número de cotistas, né? Aumento aqui, uma coisa aconteceu. Bom, na distribuição por segmento, a gente verifica que o fundo está mais alocado no varejo, 24% está no varejo, os seus CRIs, né? A gente vê que a diversificação regional também é bem interessante, mais concentrada aqui em São Paulo, quase 50%. Dentro da estratégia, ele pode alocar até 100% se quiser, né? Não no estado, mas na cidade. Aqui ele está falando do estado. E aqui mais para baixo tem a distribuição por indexador, fundo então mais de 90% indexado pelo IPCA e o prazo, né, o duration, acho que é o duration esse aqui, dos vencimentos, mais de 76% vence só a partir de 2030, tá? E mais para baixo também, vou consertar aqui, mais para baixo a gente vai verificar a distribuição do resultado, né? Então, como é que foi o resultado contábil, né? Porque aqui ele mostra o contábil, tá? Ele é o contábil, então 8,7 milhões de juros e correção. Isso aqui é a marcação média ponderada, né, no mercado, a marcação de mercado ponderada do preço dos CRIs, então 6 milhões positivo, isso é registrado na contabilidade, né? Resultado com o FII 2 milhões e meio de reais e o preço médio ponderado dos FIIs, esse aqui foram dos CRIs, esse agora dos FIIs, foi negativo em 2 milhões e meio de reais, 14,6 milhões foi a receita contábil, despesas em torno de 900 mil, de resultado operacional de 13,7, resultado financeiro de meio milhão de reais, com lucro líquido de 14,2 ou 1,29 por cota. Esse aqui é o resultado, é o lucro líquido contábil, que não vale para a distribuição de rendimentos. Teve aqui um ajuste na distribuição do preço ponderado médio de mercado, 3 milhões e meio de reais, e o lucro líquido distribuível, 10,7 milhões. Esse é o lucro líquido distribuível, 97 centavos por cota. E o fundo distribuiu exatamente esses 97 centavos por cota, né? Esse é o lucro líquido distribuível, ao meu entender, ele não é contábil, ele já é o de caixa, né, pela organização aqui do resultado, e o fundo distribuiu então os 97 centavos de resultado. O fundo ainda tem então 15 centavos por cota ou 1,6 milhão de reais de resultado não distribuível. Lembrando que isso não é o caixa do fundo, ele faz parte do caixa do fundo, mas isso aqui são os resultados que se acumulam, né? O fundo não é obrigado a distribuir 100% dos resultados, eles se acumulam ao longo do período de vida do fundo, né? Além do caixa, né? Do caixa aqui numa venda de CRI, o que vem para o resultado é somente o ganho, né? O valor principal ele retorna para o caixa. Então o caixa é muito maior do que isso aqui. Você pode observar nos informes mensais. O fundo, então, com bons resultados, esse aqui é o detalhamento dos ativos, né? Então, residencial, aqui 77 milhões, loteamento 90 milhões, multipropriedade 81, aqui do setor de saúde, né?
Dirfcare, 67 milhões de reais, logística 94, infraestrutura 20, educacional 61 e o varejo, que é a maior aí, participação dentro dos segmentos, mais de 207 milhões de reais investidos no segmento de varejo. Shopping 107, a segunda maior, né? Energia 65, então o fundo tem todas essas distribuições aqui para o segmento. Muito interessante essa distribuição que o fundo tem, essa diversificação. E também tem operações estruturadas, como ele falou lá em cima, são operações privadas da própria VBI. Então o fundo faz essas operações aí de financiamento de construções para grandes players, claro, né? Quem tem linha de crédito aí boa. 99 milhões aqui tem uma, VBI renda preferencial e Valora CRI Infra, um FII Infra, né? 20 milhões de reais. Aí também tem investido no FII Infra aí, provavelmente também da VBI. Aqui é o detalhamento dos FIIs, né? Os FIIs que tem em carteira, 108 milhões de reais. Conhecido da gente que é o GAMI 11, o HREC 11, que eu não costumo falar também deles aqui no canal, né? Mas é um fundo que a gente acompanha também. O restante tem poucos conhecimentos. E é isso, né? Isso aí então, atualização do fundo CVBI 11, fundo DECRI. Muito tempo que a gente não falava aqui nele aqui no canal, né? Então o fundo já está com mais de 1 bi em patrimônio. O fundo praticamente está no mesmo preço de mercado do seu valor patrimonial e está distribuindo acima de 1%. Pode ser uma boa oportunidade, né? O fundo que tem uma boa gestora, né, renomada no mercado aí, que é, né, bem vista, na verdade, né, pelos investidores, dificilmente tem quedas muito grandes no mercado, no preço, né, de mercado, e tem mantido, na verdade, né, a distribuição acima de 1%, e com isso faz, né, com que o fundo também permaneça aí dentro de um patamar próximo ao valor patrimonial. Beleza? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.